Na primeira vez que Gabriel viu Giovanna, ele não entendeu o que sentiu. Foi no segundo ano do ensino médio, durante uma troca de salas entre as aulas de matemática e biologia. Ela passava apressada, os cadernos apertados contra o peito e o rabo de cavalo balançando como uma fita solta ao vento. O mundo pareceu ficar em câmera lenta. Gabriel, com seu jeito quieto, o rosto sempre escondido atrás de um livro ou fone de ouvido, nunca havia parado para reparar em ninguém da escola daquele jeito. Mas algo naquele olhar castanho, profundo e sereno, que se cruzou rapidamente com o seu, o desconcertou por completo. Como se a vida tivesse cochichado. Preste atenção, porque é agora que tudo começa. Giovanna era daquelas meninas que não chamavam atenção pela popularidade, mas pela presença. Sempre educada, de sorriso leve e fala doce, tratava todos com gentileza, até mesmo quem não merecia. Sentava na segunda carteira da fileira da direita, perto da janela. Gabriel, 2 lugares atrás. Por semanas, ele ficou apenas observando de longe. Reparava como ela rabiscava flores nas bordas do caderno, como franzia o nariz quando se concentrava, como desenhava corações minúsculos ao lado do próprio nome. Ele decorou a caligrafia dela antes mesmo de saber como sua voz soava de perto. O primeiro contato aconteceu por acaso, ou talvez pelo destino. Durante uma aula de literatura, a professora pediu uma atividade em dupla. Gabriel, para seu espanto, foi colocado com Giovanna. O coração disparou. As mãos suavam, e pela primeira vez, ele desejou com todas as forças que aquela aula durasse para sempre. Trabalharam juntos analisando um poema de Drummond, e foi ali que descobriram algo raro. O silêncio entre eles era confortável, como se suas almas se reconhecessem desde antes. Giovanna comentou como gostava de escrever, e Gabriel contou que queria ser professor. Entre versos e metáforas, nasceu uma conexão. Nos dias seguintes, os dois começaram a conversar mais. Primeiro nos intervalos, depois por mensagens. E então, vieram os bilhetes trocados em aula. Pequenos papéis dobrados com frases bobas, piadas internas, desenhos toscos, mas cheios de carinho. Era uma cumplicidade leve, inocente e crescente. Gabriel passou a esperar os intervalos só para vê-la sorrir. Giovanna começou a buscar seu olhar mesmo quando estavam em grupos diferentes. E quando seus dedos se tocaram pela primeira vez, ao pegarem o mesmo livro na biblioteca, o mundo pareceu parar de girar, só por um segundo, só para eles dois. O primeiro beijo foi numa tarde chuvosa de sexta-feira. A escola estava quase vazia. Muitos alunos já haviam ido embora. Eles esperavam sob a marquise, observando os pingos darem ritmo ao silêncio. Gabriel, nervoso, segurava a mochila com força. Giovanna o olhava com um brilho nos olhos, como se já soubesse o que ele estava prestes a fazer. Sem dizer palavra, ele se aproximou, devagar, com o coração batendo descompassado, e a beijou. Um beijo terno, hesitante, mas carregado de um sentimento verdadeiro demais para caber em palavras. Quando se separaram, ambos sorriram como quem encontra abrigo depois de muito tempo na tempestade. A partir daquele dia, tornaram-se inseparáveis. Faziam trabalhos juntos, estudavam para provas, almoçavam lado a lado no refeitório. Gabriel escrevia poemas para ela. Giovanna gravava vídeos lendo trechos dos livros preferidos dele. Era como se o mundo lá fora deixasse de importar enquanto estivessem juntos. E mesmo com todas as incertezas que a juventude carrega, havia entre eles uma certeza silenciosa. Aquilo era amor. Mas o tempo, implacável como sempre, já preparava suas provas. Os vestibulares se aproximavam. Os sonhos os puxavam para direções opostas. E, embora não soubessem ainda, aquela fase tão doce seria apenas o prólogo de uma história muito maior. O tipo de história que a vida escreve com lágrimas e superação, mas que começa com um beijo sob a chuva e um amor nascido nos corredores de uma escola qualquer. Os meses que antecederam o vestibular foram como um aperto constante no peito de Gabriel e Giovanna. Por mais que sorrissem nos encontros, estudassem juntos e fingissem normalidade nos corredores da escola, havia algo não dito pairando no ar. Ambos sabiam que o fim do ano letivo não seria apenas o fim das aulas, mas o início de uma nova fase. E talvez o começo de uma distância que nenhum dos dois queria enfrentar. Giovanna havia sido aprovada para a enfermagem,
em uma universidade federal no interior de Minas. Gabriel, para letras, em uma capital a mais de 400 quilômetros dali. A notícia veio como uma conquista e, ao mesmo tempo, como um golpe no estômago. Na noite em que descobriram que seus destinos haviam sido desenhados em mapas tão distantes, eles se encontraram no mesmo lugar onde haviam trocado o primeiro beijo, sob a marquise da escola. Estava chovendo outra vez, como se o céu compartilhasse da angústia que carregavam. Giovanna segurava o papel da matrícula com as mãos trêmulas. Gabriel olhava para o chão, como se não quisesse encarar o futuro. Foi ela quem quebrou o silêncio primeiro, com a voz embargada. Eu estou feliz, mas com o coração em pedaços. E ele respondeu, segurando suas mãos com força. A gente vai dar um jeito. O amor que sobrevive à distância, sobrevive a tudo. Fizeram promessas, muitas, de que se visitariam sempre que pudessem, de que mandariam cartas, não só mensagens, cartas escritas à mão, de que ligariam todas as noites, de que seriam fortes. Mas nenhuma promessa, por mais sincera que fosse, era capaz de conter o medo que morava no fundo dos olhos deles. O medo do tempo, da rotina, das novas amizades, do esquecimento, porque o amor jovem, embora poderoso, é vulnerável diante do mundo adulto, que começa a se impor. A despedida aconteceu na rodoviária, em um dia cinzento de janeiro. Giovanna partiu primeiro. Gabriel ficou ali parado, observando o ônibus desaparecer na curva da estrada, como se levasse metade dele embora. Voltou para casa com um silêncio ensurdecedor no coração. Nos primeiros meses, as mensagens eram diárias, as ligações longas, cheias de "sinto sua falta" e "não vejo a hora de te ver". Mas aos poucos, os horários começaram a não bater. As provas, os trabalhos, os novos colegas, os compromissos, tudo foi afastando os dois como se a vida estivesse testando o quanto o amor deles realmente resistiria. Giovanna chorava à noite, escondida da colega de quarto, olhando fotos no celular. Gabriel escrevia cartas que nunca enviava, guardadas em uma caixa sob a cama. Ambos se amavam como nunca, mas se sentiam impotentes diante das circunstâncias. A última visita de Gabriel à cidade de Giovanna foi num feriado prolongado. O reencontro foi intenso, desesperado, apaixonado. Mas também foi triste, porque ambos sentiram, mesmo sem dizer, que algo estava escapando pelas mãos. No último dia, abraçados na rodoviária, Giovanna sussurrou: "Se um dia a vida quiser, ela vai nos juntar de novo." E ele respondeu com os olhos marejados: "E quando isso acontecer, eu não vou mais te deixar ir." O tempo passou. 3 anos, depois 4, depois 5. E a vida, implacável, os arrastou para direções diferentes. Giovanna concluiu a graduação, começou a trabalhar em hospitais públicos, enfrentando plantões longos e dolorosos. Gabriel tornou-se professor em uma escola estadual. Escrevia nas horas vagas, tentando preencher o vazio que ela deixou. Ambos viveram outras histórias, conheceram outras pessoas, mas em cada sorriso novo havia sempre uma comparação silenciosa. Ninguém era como o outro, e nenhum amor posterior foi forte o bastante para apagar o que viveram. Eles não sabiam, mas estavam prestes a descobrir que o destino tem suas próprias maneiras de cumprir promessas antigas, e que há amores que, mesmo dormindo por anos, nunca morrem de verdade. Só esperam o momento certo para recomeçar. O tempo havia passado, mas não como uma onda que leva tudo. O tempo passou como o vento que reorganiza a poeira, sem apagar as marcas no chão. Gabriel e Giovanna seguiram suas vidas, mas em cada passo havia um eco antigo. Em cada riso novo, uma ausência silenciosa. Ele dava aulas de literatura para adolescentes, e volta e meia se via citando poemas que falavam sobre reencontros e saudades. Ela, nos corredores frios dos hospitais, cuidava de pacientes que muitas vezes não tinham ninguém. E, em noites cansadas, olhava para o teto e se perguntava se ele também pensava nela. A vida parecia conformada, mas nunca satisfeita. Gabriel vivia sozinho em um pequeno apartamento com cheiro de livros antigos. Escrevia textos soltos sobre amores que se perderam nas entrelinhas do tempo. Giovanna dividia um apartamento com uma colega de trabalho e usava suas horas livres para visitar uma ONG que cuidava de crianças com câncer. Ambos estavam vivos, funcionais, ocupados, mas não inteiros.
Havia uma parte deles que nunca mais se encaixou em ninguém. E embora tentassem se convencer de que é assim mesmo, uma parte do coração ainda batia, esperando algo que sequer sabiam nomear. Foi em uma tarde comum, no centro da cidade, que o destino, com sua ironia poética, decidiu agir. Gabriel entrou em uma livraria para comprar um presente para a sobrinha. O cheiro de papel novo, as prateleiras altas, a trilha instrumental suave, tudo o fazia sentir-se em casa. Ele caminhava distraído, folheando um livro de crônicas, quando ouviu uma risada leve, conhecida, que o atravessou como um raio. Levantou os olhos devagar, e ali, no corredor de literatura contemporânea, estava ela. Giovanna, com os cabelos mais curtos, a expressão um pouco mais madura e os olhos exatamente iguais, castanhos, brilhantes, familiares. O mundo, mais uma vez, pareceu parar. Nenhum dos dois soube o que dizer no início. Ficaram apenas se olhando, como se tentassem acreditar que aquilo era real. Foi Giovanna quem quebrou o silêncio, com um sussurro emocionado. Gabriel? Ele respondeu com um sorriso trêmulo. Achei que você fosse só uma lembrança bonita. Ela riu com os olhos marejados. Eu pensei em você ontem. E naquele instante não havia tempo perdido, passado ou futuro. Havia apenas os dois, ali, inteiros de novo, mesmo que por um instante. Tomaram um café na esquina. Falaram de tudo e de nada. Riram das histórias da escola. Compartilharam perdas e conquistas. O tempo, que antes havia sido vilão, agora se tornava cúmplice. A conversa fluía como se nunca tivesse parado. E no momento em que os dedos se tocaram sobre a mesa, eles entenderam. Aquilo não era um reencontro qualquer. Era o início de um retorno. O resgate de uma história que ainda estava viva. A vida, com toda a sua força, lhes dava uma segunda chance. Nos dias que se seguiram, os encontros se tornaram rotina. Caminhadas no parque, idas ao cinema, trocas de mensagens até tarde da noite. Mas agora havia algo diferente. Não eram mais os adolescentes que se prometeram amor eterno. Eram adultos, calejados, conscientes do que a vida podia tirar. E por isso, cada gesto era mais intenso, cada olhar mais profundo. Giovanna o levou até a escola onde trabalhava. Gabriel a acompanhou em uma de suas palestras sobre cuidados paliativos. Eles se admiravam de novas formas, redescobrindo um ao outro por dentro. E quando, uma noite, Gabriel a levou de volta para casa e disse, olhando nos olhos dela, "Eu nunca deixei de te amar", Giovanna respondeu com um beijo demorado e uma lágrima nos cílios. Não havia mais promessas de futuro. Havia decisões no presente. E dessa vez, nenhum dos dois estava disposto a perder mais tempo. Dessa vez, eles não deixariam a vida escapar por entre os dedos. O reencontro não foi apenas um acidente bonito, foi um chamado. Gabriel e Giovanna mergulharam de volta no amor com a maturidade que só os anos e as dores ensinavam. Não havia mais joguinhos, medos infantis ou inseguranças disfarçadas. Agora, o amor deles tinha raiz. Era feito de lembranças, sim, mas também de escolhas concretas, conscientes, adultas. E essa solidez deu à relação um brilho novo, diferente daquele primeiro amor juvenil. Agora, era um amor inteiro, seguro e decidido. Os dias passaram com o sabor das pequenas felicidades. Tomar café da manhã juntos aos domingos, andar de mãos dadas no mercado, montar móveis novos no pequeno apartamento que Gabriel havia alugado e onde Giovanna começou a passar cada vez mais noites. Ele preparava jantares simples, ela deixava bilhetes colados no espelho do banheiro. Riam das mesmas piadas, choravam com os mesmos filmes. Em um fim de semana chuvoso, assistiram debaixo das cobertas ao vídeo antigo do colégio, onde os dois apareciam rindo na formatura. Giovanna, com os olhos marejados, disse, "A gente era tão jovem, e olha só, a gente sobreviveu ao tempo." Foi nessa noite que decidiram. Queriam dividir o resto da vida. Sem luxos, sem grandes cerimônias, apenas a certeza de que não haveria outra chance como essa. Compraram alianças simples, prata pura, com os nomes gravados por dentro. Gabriel fez o pedido no lugar onde tudo começou. A marquise da escola, agora com o prédio abandonado, mas ainda em pé, como o símbolo de um amor que resistiu a tudo. Ele ajoelhou, ela chorou, e o sim
Saiu com a força de quem esperou por anos para dizê-lo. O casamento foi íntimo. 30 convidados, um salão modesto alugado com a ajuda de amigos, bolo feito pela tia de Giovanna e música tocada por um ex-aluno de Gabriel. A cerimônia, no entanto, foi de uma beleza indescritível. Giovanna entrou com um vestido que ela mesma reformou. Gabriel, com um terno emprestado e o olhar mais apaixonado que já se viu. Na hora dos votos ele disse: "Esperei por você todos esses anos. E agora eu não quero mais esperar nada. Só quero viver tudo ao seu lado." Ela respondeu: "Você foi meu primeiro amor. E agora é o amor da minha vida." O salão inteiro chorou, até os garçons. Logo depois do casamento, começaram a planejar o futuro. Abriram uma conta conjunta. Guardavam cada centavo que podiam. Sonhavam em comprar uma casinha no interior, um carro usado para viajar nos fins de semana, talvez abrir uma pequena cafeteria literária. Giovanna queria continuar seus trabalhos com pacientes em cuidados paliativos. Gabriel sonhava em escrever um livro sobre amor e reencontros. Estavam empolgados, esperançosos, vivendo uma espécie de renascimento. Tudo parecia finalmente entrar no lugar. Mas a vida, tão imprevisível quanto generosa, estava prestes a mudar os planos. E seria justamente quando a felicidade parecia completa que o destino colocaria diante deles a mais dura batalha que já enfrentaram. O dia amanheceu com o céu coberto de nuvens mansas, como se até o tempo estivesse respeitando a delicadeza daquele momento. Não havia sol, nem chuva, apenas uma brisa morna que passava devagar pelas cortinas do pequeno apartamento onde Giovanna se preparava para o casamento. Ela estava sentada diante do espelho da penteadeira antiga, os olhos fixos no próprio reflexo, mas a mente longe, perdida entre lembranças de bilhetes na escola, tardes de silêncio com saudade e promessas sussurradas na rodoviária anos antes. Agora, ali, estava vestida com um modelo simples de renda clara, que ela mesma ajustou com as mãos, que por tanto tempo cuidaram de outros. Não era o vestido dos sonhos de revista, mas era o dela, e isso bastava. No outro lado da cidade, Gabriel vestia o terno emprestado, tentando controlar as mãos trêmulas. Sua irmã o ajudava a ajeitar a gravata, enquanto ele olhava para a janela, quase sem acreditar. Pensava em tudo o que viveram, nos desencontros, nas noites sem sono, nas cartas nunca enviadas. E agora, finalmente, o destino permitia que aquela história tivesse um ponto de virada feliz. O coração dele batia acelerado, mas com a serenidade de quem sabe que está indo ao encontro de algo certo. Não havia dúvidas, nem pressa, só amor. O salão de festas era pequeno, decorado com flores do campo colhidas pela própria Giovanna, com a ajuda da amiga de infância. Não havia lustres, nem castiçais, nem tapete vermelho, mas havia aconchego. Havia cuidado em cada detalhe. Os porta-retratos com fotos antigas dos dois, a mesa de doces feita pela avó de Gabriel, o bolo simples de 2 andares com a inscrição "Para sempre, enfim", em letras douradas feitas à mão. Os convidados, poucos, eram os essenciais. Amigos de verdade, parentes que acompanharam a história, alunos e colegas que sabiam que aquele casamento era mais do que uma cerimônia. Era um reencontro com a esperança. Quando Giovanna entrou, todos se levantaram. O silêncio tomou conta do salão. Ela caminhava devagar, sem véu, com os cabelos presos de forma delicada e os olhos marejados de emoção. Gabriel a esperava no altar improvisado, com flores de papel e luzinhas de Natal. Ao vê-la, sentiu um nó na garganta que quase o impediu de respirar. Ela sorriu, e ele entendeu que não havia nada mais belo no mundo do que aquele instante. Nada mais puro, nada mais certo. Os votos foram escritos à mão, como os bilhetes da adolescência. Gabriel começou dizendo que nunca esqueceu o cheiro do perfume dela nos corredores da escola, que esperou cada dia, acreditando que ainda teria uma chance, e que agora, mais maduro, mais homem, prometia nunca mais soltar sua mão. Giovanna falou com a voz embargada, prometendo amor nos dias difíceis, riso nos dias bons e coragem nos dias nublados. "Você foi meu primeiro lar, mesmo quando tudo ao redor era incerteza", ela disse. "E agora eu quero ser o seu, para o resto da vida." Eles se beijaram sob aplausos, lágrimas e suspiros, e naquela noite dançaram sob as luzes amarelas,
com os pés descalços e os corações cheios. Não havia luxo, mas havia tudo. O que construíam naquele momento era mais do que um casamento. Era uma história de reencontro, de escolha, de amor que não se curva ao tempo. Eles estavam, finalmente, do mesmo lado da estrada, prontos para caminhar juntos. Mesmo sem saber que, poucos meses depois, a estrada se tornaria esburacada, escura e cruel. Mas naquela noite, nada disso importava. Ali, naquele salão modesto, duas almas enfim se encontraram no tempo certo. E isso bastava. Tudo parecia, enfim, em paz. Gabriel e Giovanna acordavam todos os dias com gratidão nos olhos. O café da manhã era dividido entre beijos e torradas. Os dias passavam entre a rotina do trabalho e os planos para o futuro. Guardavam moedas em um pote rotulado "Nossa Casinha" e sonhavam com uma varanda pequena, plantas penduradas e o barulho da chuva no telhado. Não queriam riqueza, queriam tranquilidade, e estavam dispostos a construí-la com as próprias mãos, um passo de cada vez. Mas a vida, com sua brutalidade silenciosa, costuma testar justamente os corações que mais amam. E com eles, não seria diferente. Tudo começou com um desconforto leve no seio esquerdo de Giovanna. Pequeno, quase imperceptível. Um nódulo minúsculo que ela só percebeu por acaso, durante o banho. No início, não deu importância. Achou que fosse hormonal, tensão do ciclo. Mas os dias passaram, e o incômodo permaneceu. Gabriel insistiu que ela marcasse um médico. Ela relutou, como quem evita uma resposta que já teme conhecer. Mas marcou. Um exame, depois outro. E então, a biópsia. O mundo, que até então era feito de planos e esperanças, começou a trincar. Estavam na sala branca do consultório quando a médica, com o olhar treinado para suavizar tragédias, disse as palavras que nenhum casal deveria ouvir no início da vida a dois. Câncer de mama, grau avançado, agressivo. Giovanna travou. Gabriel sentiu as mãos formigarem. Nenhum dos dois reagiu de imediato. A médica continuava explicando, mencionando protocolos, estatísticas, tratamentos, chances de recuperação. Mas tudo soava como ruído. O coração deles batia num compasso que não combinava mais com o mundo lá fora. Na saída, Giovanna não chorou. Olhou para o chão, em silêncio. Gabriel tentou segurar sua mão, mas ela recuou instintivamente, como quem teme se quebrar com um toque. Caminharam até o carro sem trocar palavras. E só quando entraram em casa, ela desabou. Se ajoelhou no meio da sala e gritou como quem teve o chão arrancado. Gabriel, tomado por uma dor que não sabia nomear, a abraçou por trás, em silêncio, permitindo que ela desmoronasse nos braços dele. Era ali, naquele choro rasgado, que começava a luta. Os dias seguintes foram uma sequência de exames, idas ao hospital, reuniões com oncologistas. Giovanna perdeu o apetite. Gabriel perdeu o sono. O diagnóstico completo veio como uma sentença. Carcinoma triplo negativo, um dos tipos mais difíceis de tratar. O protocolo exigiria quimioterapia intensa, seguida de cirurgia e radioterapia. O tempo era curto. O câncer avançava depressa. Eles não tinham plano de saúde. O SUS era lento. As economias do casamento, guardadas com tanto esforço, passaram a ser redirecionadas para consultas particulares, exames pagos, biópsias urgentes. O pote da casinha foi esvaziado em silêncio. Gabriel se desdobrava entre o trabalho e os cuidados com ela. Preparava caldos quando ela não conseguia comer. Ajudava a lavar os cabelos antes de cada sessão de quimioterapia, já prevendo a queda iminente. Dormia no chão do quarto, ao lado da cama, nos dias em que a dor a fazia gritar à noite. Giovanna, por sua vez, tentava se manter firme, mas o espelho começou a ser seu inimigo. Cada mecha caída, cada olheira, cada marca nova no corpo era como um lembrete cruel de que algo dentro dela estava tentando destruí-la. E mesmo com todo o amor de Gabriel, havia momentos em que ela se sentia sozinha, frágil, feia, quase uma sombra do que foi. A primeira sessão de químio foi brutal. Enjoos, febre, tontura, um vazio que tomava conta do corpo. Gabriel segurava sua mão durante horas no hospital. Levava livros, músicas, palavras doces. Mas sabia, lá no fundo, que nenhuma palavra era suficiente.
O câncer havia se tornado um terceiro elemento naquele casamento. Um invasor, um inimigo invisível que exigia tudo: corpo, alma, dinheiro, fé. E eles não tinham muito, mas o que tinham, decidiram entregar por inteiro. Foi nesse ponto que a luta começou de verdade. Não apenas contra a doença, mas contra o medo, contra a ideia de perda, contra a vontade de desistir. Porque o amor verdadeiro não vive só de flores e promessas. Ele vive do que se faz quando o mundo ameaça desabar. E eles estavam prestes a provar que havia algo mais forte do que o câncer dentro daquela casa. Um amor que não recua. O hospital se tornou uma extensão da casa. A sala de espera da oncologia, com seus cheiros de antisséptico e café frio, era agora o cenário onde Gabriel e Giovanna passavam os dias. As paredes brancas pareciam estreitar com o tempo. Os corredores, por onde passavam cadeiras de rodas e sorrisos cansados, eram percorridos por um silêncio pesado, quase reverente. Giovanna chegava para cada sessão de quimioterapia com um olhar firme por fora, mas por dentro carregava um cansaço que nenhuma palavra poderia aliviar. Gabriel estava sempre ao lado, com uma bolsa nas costas, carregando bolachas de água e sal, suco de caixinha e livros de poesia, como se pudesse suavizar o caos com versos. A químio chegou como um vendaval. Os primeiros dias após cada aplicação eram os piores. Febre, calafrios, vômitos incessantes, dores no corpo e uma exaustão que parecia rasgar a alma. Giovanna tentava esconder o sofrimento com sorrisos breves, mas às vezes desabava nos braços de Gabriel dizendo: "Eu só queria um dia normal. Só um." Ele a abraçava sem falar, como se o silêncio pudesse protegê-la. E no fundo, ele sentia culpa por estar saudável, por não poder absorver a dor dela, por só poder assistir enquanto a mulher que amava era lentamente corroída por algo que não conseguia tocar. A cada nova sessão, o corpo de Giovanna se tornava mais frágil. Os cabelos começaram a cair em tufos, primeiro no travesseiro, depois no chão do banheiro, por fim em suas próprias mãos. Foi uma noite especialmente difícil. Ela chorava no banheiro, sentada no chão frio, os fios espalhados ao redor. Quando Gabriel entrou e viu aquela cena, algo dentro dele quebrou. Mas ele não se deixou dominar pela dor. Pegou a máquina de cortar cabelo, ajoelhou-se diante dela e, em silêncio, começou a raspar a própria cabeça. "Se você vai passar por isso, vai passar comigo. Cada pedaço seu é um pedaço meu." Giovanna soluçou e, naquele momento, pela primeira vez em semanas, sorriu com o coração. As contas médicas começaram a se acumular. O dinheiro do casamento havia desaparecido. Venderam o carro, cancelaram o plano de montar a cafeteria. Pediram ajuda a amigos, lançaram uma vaquinha online. Alguns ajudaram, outros sumiram. A dignidade, ferida, era engolida dia após dia por boletos, papéis e faturas. Gabriel começou a dar aulas particulares à noite, depois dos plantões ao lado dela. Dormia 3, 4 horas por dia, mas dizia que não trocaria aquele esforço por nada. "Se for para te ter viva, eu aguento o que for." Nos momentos mais difíceis, Giovanna pensava em desistir. Havia noites em que dizia que estava cansada, que já não se via no espelho, que não era mais uma mulher, que não era mais ela. E nessas horas, Gabriel segurava seu rosto entre as mãos, olhava nos olhos fundos e dizia com firmeza: "Você é a mulher mais viva que já conheci. E se você esquecer disso, eu vou te lembrar todos os dias." Era esse tipo de amor que os mantinha de pé, quando tudo mais parecia desmoronar. Eles transformaram a casa em um santuário de sobrevivência. Post-its com frases de incentivo colados pela cozinha. Mantas coloridas no sofá. Chá quente no fim da noite. Uma pequena orquídea na janela que Giovanna batizou de resiliência. Cada dia era uma guerra. Cada minuto de sono sem dor era uma vitória. E cada abraço trocado no fim do dia era um lembrete de que, embora o corpo estivesse sendo atacado, a alma deles permanecia indestrutível. A quimioterapia seguia, sessão após sessão, como uma contagem regressiva para a esperança. E apesar do sofrimento, algo crescia entre eles. Uma certeza silenciosa, quase sagrada, de que estavam mais fortes, mais unidos, mais vivos. Porque no fim,
O amor deles não estava apenas resistindo ao câncer. Estava vencendo o medo, a dor, a desesperança. E embora o caminho ainda fosse longo, ambos sabiam que estavam caminhando lado a lado. E que enquanto isso existisse, ainda havia luz. Os dias começaram a se repetir como uma partitura de dor. Hospital, casa, remédios, lágrimas, esperança, hospital de novo. O tempo passou a ser marcado por exames e resultados, e o relógio da vida parecia girar dentro de um tubo de ensaio. Giovanna estava exausta. O tratamento deixava seu corpo cada vez mais fraco, e mesmo os momentos de alívio vinham cobertos por um medo oculto, o de não estar funcionando. A pele estava pálida, as sobrancelhas haviam sumido, as roupas folgavam, e principalmente o brilho nos olhos começava a desaparecer. Havia manhãs em que ela simplesmente não conseguia levantar da cama, não por dor física, mas por não encontrar sentido em levantar. Passava horas encarando o teto, calada, com as mãos sobre o peito magro e o coração cheio de perguntas sem resposta. Gabriel tentava puxar conversa, cozinhar algo leve, colocar música, mas havia um silêncio que nenhum som conseguia preencher. Um silêncio de cansaço existencial, de quem se pergunta por que foi escolhida para viver aquilo. Um silêncio de quem sente que está aos poucos deixando de existir para si mesma. E então, numa noite de fevereiro, veio o colapso. Chovia, e dentro do apartamento, abafado pelo calor úmido, Giovanna teve uma crise. Gritou, chorou, jogou os travesseiros no chão, disse que não aguentava mais, que não queria mais tomar remédio, que não queria mais lutar, que preferia partir do que seguir sendo uma sombra da mulher que foi. Gabriel, imóvel na porta do quarto, sentiu o mundo girar, mas não correu até ela, não tentou consolá-la de imediato, deixou que ela gritasse, deixasse sair todo o veneno da alma. E quando ela, enfim, caiu em silêncio, de joelhos no chão, ele se ajoelhou ao lado e disse a única coisa que fazia sentido: "Então eu vou lutar por nós, mesmo quando você não conseguir." Na manhã seguinte, ele saiu sem dizer para onde ia. Voltou no início da tarde com uma caixa simples nas mãos. Chamou Giovanna até a sala, e ali, sob os olhos curiosos e ainda tristes dela, abriu a caixa. Dentro havia uma máquina de cortar cabelo, 2 taças de vinho barato e uma carta escrita à mão. Ele ligou a máquina, entregou a ela e disse: "Você já perdeu tanto, mas não vai perder isso sozinha. Raspa o meu." Giovanna tentou protestar, mas ele insistiu. E ali, com as mãos ainda trêmulas, ela passou a lâmina sobre os fios escuros dele. Quando terminou, ele pegou a carta e leu em voz alta. Era um poema, escrito por ele, sobre cabelos que caem, mas raízes que ficam, sobre a beleza de quem sobrevive e, sobretudo, sobre o amor que escolhe ficar, mesmo quando tudo parece ruir. Foi nesse dia que Giovanna começou a voltar. Não porque o corpo estivesse melhor, mas porque a alma sentiu-se abraçada de novo. Passaram a fazer pequenos rituais juntos, assistir ao pôr do sol da janela da cozinha, ouvir álbuns antigos de Elis Regina, pintar mandalas, escrever cartas um para o outro. Pequenos gestos que, somados, formavam um escudo invisível contra o desespero. Gabriel colou no espelho do banheiro um bilhete. "A mulher que você é agora é ainda mais linda do que a que eu conheci." Giovanna chorou ao ler, mas não de tristeza, de reconhecimento, de volta para si mesma. Ela voltou a sorrir devagar. Começou a se olhar no espelho sem virar o rosto. Voltou a escrever em seu caderno de memórias. Visitou a ONG, onde antes era voluntária, agora como paciente que inspirava outras. E em cada passo dado, mesmo vacilante, havia a certeza de que não estava sozinha. Porque mesmo quando ela quis desistir, Gabriel não permitiu que o amor morresse. Eles ainda não sabiam o que os exames futuros mostrariam. Mas naquele instante, pela primeira vez em semanas, havia mais do que dor naquela casa. Havia luz, havia sopro, havia fé. E acima de tudo, havia um amor que não se contentava em apenas existir. Um amor que escolhia, todos os dias, continuar lutando. A última sessão de quimioterapia não foi anunciada com festa. Não houve fogos de artifício, nem cartazes no hospital, nem sorrisos eufóricos. Era apenas mais um dia comum, com o mesmo frio metálico da maca, o mesmo cheiro de álcool no ar
o mesmo soro escorrendo pela veia magra de Giovanna. Mas dentro dela e dentro de Gabriel, aquele momento carregava um peso que o mundo não via. Era o fim de uma etapa, um ciclo que parecia não ter fim, mas que agora deixava suas marcas não só no corpo, mas na alma. Era como atravessar um deserto, descalços, e enfim, vislumbrar a linha do horizonte, ainda incerta, mas real. Giovanna chegou ao hospital vestindo um lenço florido na cabeça. Era presente de uma paciente que conheceu nas sessões anteriores. Gabriel trazia consigo um café quente e um livro de poesias de Manuel de Barros. Sentou-se ao lado dela, como sempre, e segurou sua mão durante todo o tempo. Não trocaram muitas palavras. Os olhos se comunicavam mais do que qualquer conversa. Havia ali, entre eles, uma espécie de reverência silenciosa, como se ambos soubessem que estavam diante de algo sagrado, a sobrevivência. Depois da última gota da medicação, Giovanna chorou. Não pela dor, mas pela lembrança de tudo que haviam vivido até ali. Dos dias em que pensou que não veria mais o sol, das noites em que quis desaparecer, dos momentos em que Gabriel a segurou mesmo quando ela desabava. "Acabou?" perguntou ela, ainda com a voz embargada. Gabriel apenas sorriu, apertando sua mão com força, e sussurrou: "Agora começa a vida." Os dias seguintes foram de espera. A cada semana, um exame. A cada exame, uma expectativa sufocante. O médico pediu uma bateria completa para avaliar a resposta do tratamento. Giovanna os realizou um por um, com os olhos marejados e o coração oscilando entre fé e terror. Gabriel a acompanhava como sempre, mas ele também tremia por dentro. Sabia que a vida deles dependia agora de relatórios e imagens frias, de palavras médicas e estatísticas. Tentava ser forte por ela, mas quando estava sozinho, no banheiro, no escuro, chorava. O resultado final chegou em uma manhã de céu limpo. O consultório estava frio, como sempre. Giovanna sentou-se na frente do médico com Gabriel ao lado. O doutor, com a calma de quem já viu 1000 histórias se desdobrando entre a vida e a morte, abriu a pasta, respirou fundo e disse: "Giovanna, você está em remissão completa." Por um instante, o mundo parou. Os ponteiros do relógio cessaram. O tempo prendeu a respiração. Ela não reagiu de imediato. Apenas o olhou como se não compreendesse. Gabriel foi quem chorou primeiro. Levou as mãos ao rosto e soltou um soluço abafado. Giovanna então começou a rir. Uma risada tímida, nervosa, aliviada, como quem tenta ter certeza de que aquilo é real. O médico sorriu. "Isso não significa que acabou para sempre, mas significa que agora vocês venceram a parte mais difícil. E isso é gigante." Eles se abraçaram ali mesmo no consultório, em um choro longo, forte, incontido. Giovanna tremia. Gabriel a segurava como se ela fosse desaparecer. E por dentro, ambos sabiam. Eles acabavam de voltar à vida. Mas o que restava agora? Eles tinham vencido, mas estavam de mãos vazias. O dinheiro acabara. As economias se foram. O carro, vendido. O aluguel atrasado. A conta bancária no limite. Seus sonhos, a casa, a cafeteria, os planos, todos engavetados. Haviam sacrificado tudo para sobreviver. E agora, diante da vitória, teriam que recomeçar do zero. Mas havia uma diferença brutal. Eles estavam vivos, juntos, inteiros. E isso era mais do que qualquer riqueza. Naquela noite, deitados no colchão que restava na sala, comeram pão com manteiga e chá. E foi ali, com o corpo exausto e o coração livre, que Giovanna olhou para Gabriel e disse: "Se a gente venceu a morte, a gente pode vencer qualquer coisa." Ele sorriu e respondeu: "A partir de agora, tudo é lucro." E sob a luz fraca do abajur, eles adormeceram abraçados, sem medo do amanhã, porque sabiam que o amanhã, enfim, tinha voltado a existir. Recomeçar. Uma palavra que soa simples, mas que para Gabriel e Giovanna carregava o peso de tudo o que haviam perdido, e a promessa de tudo o que ainda poderiam construir. Depois da remissão, não houve tempo para celebrações luxuosas, viagens ou brindes com champanhe. A batalha tinha deixado cicatrizes visíveis e invisíveis. A casa agora estava mais vazia. A conta bancária, quase inexistente. Os móveis, reduzidos ao essencial. Mas dentro daquele espaço modesto,
Havia algo que o dinheiro nunca teria o poder de comprar: uma segunda chance. Nos primeiros dias, após o fim do tratamento, Giovanna dormia muito. O corpo ainda se recuperava. Gabriel respeitava seu tempo. Cozinhava, limpava a casa, cuidava das finanças ou do que restava delas, e sentava ao lado da esposa apenas para segurá-la em silêncio. De vez em quando, choravam juntos, não de dor, mas de alívio. O tipo de choro que escorre devagar, quase sem fazer barulho, como uma oração sussurrada ao universo. Decidiram, com o pouco que ainda tinham, deixar o apartamento caro que já não podiam mais sustentar. Alugaram uma casa pequena, em um bairro simples, mas com uma varanda encantadora. Era modesta, mas tinha luz natural, um pé de acerola no quintal e espaço para plantar flores. Foi ali, naquele novo abrigo, que prometeram reconstruir tudo do zero, tijolo por tijolo, dia após dia. Giovanna, agora em recuperação, começou a escrever sobre sua jornada. Criou um pequeno blog, inicialmente apenas para compartilhar sentimentos, depois para ajudar outras mulheres passando pelo mesmo. Suas palavras, honestas e humanas, começaram a se espalhar. Recebia mensagens de todo o Brasil: pacientes, esposas, filhos, cuidadores, todos tocados por sua sinceridade e força. Logo, foi convidada para dar palestras em igrejas, escolas, hospitais. Ela falava não só da dor, mas da esperança. E em cada relato, repetia: o amor salvou minha vida. Não o amor romântico, idealizado, mas o amor real, aquele que fica quando o corpo cai. Gabriel, por sua vez, finalmente escreveu seu livro. Era uma narrativa poética, entrelaçando lembranças da adolescência, bilhetes antigos da escola, os dias no hospital e os silêncios do recomeço. O título foi uma escolha de Giovanna, Enquanto Houver Nós. Publicou por uma editora pequena. O livro não virou best-seller, mas tocou profundamente quem o leu. Recebeu cartas de leitores dizendo que encontraram alívio nas entrelinhas. E isso, para ele, era mais valioso do que qualquer lista de vendas. As dificuldades continuavam. Ainda havia contas a pagar, parcelas atrasadas, noites sem sono. Mas agora havia propósito, havia direção. Giovanna plantou uma pequena horta no quintal. Gabriel pendurou um balanço sob a aceroleira. Aos poucos, os sorrisos voltaram a ser mais frequentes. As músicas voltaram a tocar. As paredes, antes nuas, foram ganhando desenhos, bilhetes e fotografias. A casa, embora humilde, era agora um lar cheio de memórias reconstruídas com coragem. Um dia, sentados na varanda com uma xícara de chá quente nas mãos, olharam o céu avermelhado do entardecer. Giovanna encostou a cabeça no ombro de Gabriel e disse: "Você ainda quer aquela cafeteria literária?" Ele riu e respondeu: "Quero, e quero que ela tenha seu nome na entrada." Ela sorriu. E naquela troca simples, se reconheciam. Já não eram os mesmos jovens da escola, nem os mesmos adultos do altar. Eram sobreviventes. E sobreviventes, acima de tudo, sabem o valor do agora. Decidiram não planejar a vida em grandes saltos, mas em pequenos passos. Começaram com um bazar beneficente no quintal. Depois, organizaram encontros de leitura para vizinhos e amigos. A comunidade se aproximou. Ganhavam doações, ofereciam afeto. O amor que os salvou agora se espalhava para fora das paredes de casa. E isso era, para eles, a verdadeira riqueza. Porque recomeçar do zero não era voltar ao início. Era seguir em frente com tudo o que aprenderam. Com mais cicatrizes, sim, mas também com mais força, mais verdade, mais amor. E naquele lar simples, com cheiro de pão quente e esperança, Gabriel e Giovanna provaram ao mundo e a si mesmos que o amor verdadeiro não apenas resiste ao tempo e à dor, ele renasce, mais forte, mais bonito, mais real. A vida nunca mais foi a mesma para Gabriel e Giovanna. E ainda bem, porque a vida que eles construíram após a dor era mais profunda, mais consciente, mais cheia de sentido do que qualquer sonho que um dia imaginaram. Eles não voltaram ao ponto de partida. Eles foram além, mais maduros, mais humanos, mais gratos. Aprenderam, com cada lágrima derramada no azulejo frio do hospital,
Que a felicidade não está na ausência de problemas, mas na força com que escolhemos enfrentá-los juntos. Que o amor verdadeiro não vive de promessas, mas de presença, de mãos dadas, na hora mais escura, de silêncio respeitado, de choro compartilhado. O corpo de Giovanna carrega cicatrizes, algumas visíveis, outras invisíveis, mas ela aprendeu a vê-las como medalhas, marcas de uma guerra que ela venceu com dignidade e ternura. Gabriel, por sua vez, descobriu que ser forte não é não sentir, mas sentir tudo e ainda assim permanecer, continuar, escolher amar, mesmo quando tudo em volta parece ruir. E foi isso que os sustentou. Nos aniversários de casamento, não trocam presentes caros. Eles se presenteiam com cartas escritas à mão, com bilhetes deixados sob o travesseiro, com olhares que dizem: eu sei o que passamos e escolho te amar mais ainda por isso. Certas noites, sentam no quintal e leem em voz alta os textos antigos do blog de Giovanna ou os trechos do livro de Gabriel. Às vezes riem, às vezes choram, mas sempre agradecem, porque estão ali, juntos, inteiros, mesmo que costurados. E para quem os pergunta como fizeram para suportar tanto, costumam responder com simplicidade: a gente não se soltou, mesmo quando tudo mandava soltar. E talvez seja isso o amor verdadeiro. Não o que evita a dor, mas o que a atravessa sem fugir. O amor que não tem pressa, que não exige perfeição, que não desiste. Um dia, quem sabe, eles ainda abram a tal cafeteria. Quem sabe plantem um novo jardim. Quem sabe, escrevam outro livro. Mas nada disso importa mais do que a certeza que carregam no peito. Sobreviveram ao pior. E sobreviveram juntos. E se a vida quiser testar de novo, que venha. Eles já provaram que o amor deles não é feito de palavras bonitas, mas de raízes fundas, inquebráveis, eternas. Porque quando tudo foi embora, o dinheiro, a saúde, os planos, o que ficou foi o essencial: o amor que escolheu ficar.